Às vezes, a maior riqueza do mundo veste botas sujas de terra e acorda antes do sol nascer. Se você acredita que aparência não define valor, escreva nos comentários: aparência não define valor. Inscreva-se agora no canal e ative o sino para não perder nenhuma história que toca o coração. A manhã começava na fazenda de Isabel, com o canto distante dos galos, e o vento atravessando o canavial como um mar verde ondulando sob o céu claro. A casa era simples, paredes claras, varanda baixa de madeira, cheiro de café forte espalhando-se pela cozinha. Isabel mexia o café em silêncio. A pele morena escura, marcada pelo sol, brilhava sob a luz suave da manhã, e os cabelos cacheados, volumosos, estavam presos em um coque firme na nuca. Vestia camisa de algodão clara, calça jeans grossa e botas de couro com poeira seca nas laterais. As mãos, firmes e marcadas de trabalho, seguravam a xícara com a mesma serenidade de quem nunca precisou provar nada a ninguém. Do lado de fora, caminhões aguardavam carregamento de açúcar. A fazenda era uma das maiores produtoras da região, mas ali dentro nada gritava luxo, apenas dignidade. Yara surgiu na porta da cozinha com passos leves. Morena escura, cabelos cacheados longos caindo pelos ombros, vestido simples de tecido leve e limpo, olhar atento e cheio de propósito. Mãe, eu já revisei os pedidos de entrega e organizei as notas da semana. Isabel olhou para a filha com um orgulho que não fazia barulho, mas preenchia o ambiente. Yara ajudava na administração, conferia planilhas, acompanhava fornecedores, estudava à noite com dedicação silenciosa. Aos 18 anos, carregava maturidade nos gestos e delicadeza no sorriso. Isabel aproximou-se da filha e ajeitou uma mecha cacheada que caía sobre seu rosto. Você merece algo especial hoje. Yara tentou responder que não precisava, que já era feliz ali, entre os campos e os números da produção. Mas Isabel já tinha decidido. Depois do café, caminhou pelo terreiro, observando os trabalhadores, cumprimentando cada um pelo nome. Não havia distância entre dona e equipe, havia respeito construído no tempo. A caminhonete antiga estava estacionada perto do galpão. Poeira nas laterais, banco gasto pelo uso, mas motor forte como a história daquela terra. Isabel pegou a bolsa simples, respirou fundo e olhou mais uma vez para o canavial iluminado. Ela não vestia joias, não carregava marcas caras, não anunciava fortuna, mas carregava algo muito maior, a certeza de que riqueza verdadeira nunca precisou de vitrine. E naquela manhã, ela iria até a cidade comprar um presente que marcaria o futuro de Yara. Depois do café, Isabel caminhou até o galpão principal da fazenda. O sol já iluminava os campos de cana que se estendiam até onde a vista alcançava, formando um tapete verde que ondulava com o vento. Caminhões estavam alinhados aguardando o carregamento. Homens conferiam sacas de açúcar empilhadas com organização precisa. Isabel passou por eles com passos firmes, cumprimentando cada trabalhador pelo nome. Não havia pressa em seu andar, apenas atenção. A usina de processamento funcionava ao fundo, máquinas trabalhando em ritmo constante. O aroma doce do açúcar recém-refinado misturava-se ao cheiro da terra aquecida pelo sol. Um dos administradores aproximou-se com relatórios em mãos. E Dona Isabel, fechamos mais um contrato de exportação esta semana. Ela recebeu os papéis sem alterar a postura. O pagamento dos funcionários está garantido antes de qualquer outra prioridade. O homem assentiu com respeito. Ali, ninguém precisava lembrar que ela era milionária. Os números falavam por si, a produção crescia a cada ano. E a fazenda sustentava dezenas de famílias. Mesmo assim, Isabel mantinha a casa simples, a rotina simples, a roupa simples. A riqueza não mudara o jeito como ela enxergava o mundo. Yara surgiu do escritório administrativo com uma pasta organizada nos braços. Os cabelos cacheados, longos, balançavam com o vento, e o vestido simples contrastava com a responsabilidade que carregava. Mãe, revisei os relatórios do mês e as despesas estão equilibradas.
Isabel olhou para a filha com um orgulho contido. Você já administra como se fosse sua. Yara sorriu com timidez. Eu aprendi com a senhora. Isabel colocou a mão sobre o ombro da filha. Hoje você vai entender que estudo abre portas que a terra sozinha não alcança. Yara não sabia exatamente o que a mãe queria dizer, mas sentia que havia algo diferente naquela manhã. A caminhonete antiga foi ligada com o som forte do motor. Isabel ajustou o banco, segurou o volante com firmeza e olhou mais uma vez para a fazenda. A produção seguia em ritmo constante, trabalhadores organizados, contratos fechados. Tudo funcionava como sempre, mas naquele dia ela não estava indo negociar açúcar. Ela estava indo investir no futuro da filha. A estrada de terra levantou poeira atrás do veículo enquanto ela seguia rumo à cidade. A estrada de terra foi ficando para trás enquanto a caminhonete antiga avançava em direção ao asfalto. A poeira levantava atrás do veículo como um rastro da vida simples que Isabel nunca quis abandonar. Ela dirigia com as duas mãos firmes no volante, olhar atento, expressão tranquila. Os cabelos cacheados escuros escapavam levemente do coque preso na nuca, balançando com o vento que entrava pela janela aberta. Ao longe, os prédios da cidade começaram a surgir. Vidros altos refletindo o sol, placas brilhantes, fachadas modernas. Isabel não desacelerou por insegurança. Desacelerou apenas para observar. O contraste era visível. Enquanto na fazenda o cheiro era de terra e açúcar, ali o ar carregava perfume de lojas, carros novos e concreto quente. Ela estacionou a caminhonete em frente a um centro comercial sofisticado. O veículo antigo, com marcas de estrada nas laterais, contrastava com os carros novos alinhados ao redor. Isabel desceu com calma. Camisa clara simples, jeans grossa, botas ainda com vestígios de terra seca. Algumas pessoas passaram olhando com curiosidade. Não era comum ver alguém vestida assim diante de vitrines tão polidas. Ela entrou no shopping, mantendo o mesmo passo firme que usava entre os canaviais. O piso brilhante refletia sua imagem de forma quase silenciosa. Parou diante de uma loja ampla, iluminação branca suave, mesas minimalistas exibindo computadores elegantes. Ela respirou fundo antes de entrar. Não era nervosismo. Era apenas consciência de que estava atravessando um espaço onde muitos confundem simplicidade com falta de valor. Dentro da loja, funcionários organizavam produtos com movimentos treinados. Alguns ergueram o olhar rapidamente ao notar a presença dela. Isabel caminhou até uma das mesas onde um notebook fino e prateado estava exposto. Ela tocou a superfície com cuidado, como quem avalia algo importante. Não era apenas um objeto. Era uma porta que poderia ampliar ainda mais o futuro de Yara. Por um breve instante, ela lembrou da filha estudando à luz da varanda, revisando números, organizando contratos. Isabel sabia que aquele presente não era luxo, era investimento. E mesmo usando botas com poeira, ela carregava na bolsa algo que poucos imaginariam. A iluminação branca da loja refletia no piso brilhante quando Isabel permaneceu diante do notebook prateado. Ela observava com atenção, avaliando cada detalhe como quem entende o peso de uma escolha. Dois funcionários trocaram olhares rápidos e contidos. Um deles aproximou-se com um sorriso que não era exatamente cordial. Senhora, esse modelo é um dos mais caros da loja. Isabel levantou o olhar com tranquilidade. Eu quero esse. O funcionário soltou um pequeno riso pelo canto da boca. Talvez a senhora prefira algo mais simples. Ele inclinou levemente a cabeça na direção da vitrine lateral. Ao lado tem uma loja de usados. Acredito que seja mais adequado. O outro funcionário sorriu também, cruzando os braços como quem observa uma cena previsível. Esse tipo de produto é voltado para um público diferente. Os olhos percorreram as botas com poeira, a calça jeans grossa, a camisa simples de algodão. O primeiro insistiu. Às vezes, a gente se encanta com o que vê na vitrine, mas precisa escolher o que cabe no bolso. O tom carregava deboche disfarçado de conselho. Isabel não desviou o olhar. Eu perguntei o valor.
Ele informou o preço com ênfase exagerada, pronunciando cada número com pausa, como se aguardasse uma reação de espanto. Mas não houve. É presente de aniversário para minha filha. E resposta saiu firme e serena. O segundo funcionário soltou outro sorriso curto. Talvez seja melhor pensar com calma antes de gastar tanto. Isabel respirou devagar. Eu trabalho todos os dias para não precisar ter medo de escolher. O ambiente ficou alguns segundos em silêncio. Foi então que Pedro se aproximou. Camisa social azul clara, bem alinhada, cabelo cacheado, curto organizado, postura respeitosa. Ele não olhou para as botas. Olhou para os olhos dela. A senhora gostaria que eu explicasse as funções do modelo? O tom era profissional, sem julgamento. Isabel assentiu. Não quero entender o que estou comprando. Enquanto Pedro explicava cada detalhe com clareza, os outros dois funcionários se afastaram discretamente, ainda com expressões de descrença. Isabel escutava com atenção absoluta. Para ela, o preço nunca foi obstáculo. O que realmente custava caro era a ignorância de quem mede valor apenas pela aparência. Pedro terminou de explicar as funções do notebook com paciência e clareza. Isabel ouviu cada detalhe com atenção, fazendo perguntas objetivas, demonstrando que sabia exatamente o que buscava. Esse é o melhor modelo que a loja possui. Ela assentiu. Então é esse que eu vou levar. Um dos funcionários que antes havia sugerido a loja de usados soltou um sorriso contido, como quem aguardava o próximo momento. Podemos parcelar em várias vezes, senhora. Isabel abriu a bolsa simples que carregava no braço. O gesto foi calmo, sem pressa. De dentro, retirou um envelope pardo cuidadosamente dobrado. A mesa branca da loja recebeu o som inesperado de notas sendo colocadas uma a uma. Notas organizadas, alinhadas, contadas com precisão. O ambiente mudou. O funcionário que antes sorria inclinou levemente o corpo para a frente, tentando entender o que estava acontecendo. Isabel manteve o olhar firme. Prefiro pagar à vista. Pedro permaneceu em silêncio respeitoso, apenas observando. As notas continuaram sendo dispostas sobre o balcão, até atingir o valor exato informado minutos antes, com ênfase exagerada. O segundo funcionário engoliu em seco. A senhora deseja nota fiscal no seu nome? Ela respondeu com naturalidade. Coloque no nome de Yara. O tom era simples, mas carregado de orgulho. Pedro começou a organizar o procedimento de venda com postura profissional, sem alterar a forma como vinha tratando Isabel desde o início. Os outros dois já não sustentavam o mesmo ar de deboche. A loja, que antes parecia confortável para julgamentos silenciosos, agora estava tomada por um constrangimento que ninguém verbalizava. Isabel guardou o troco com calma. O valor nunca foi problema. Ela não disse em tom de desafio. Disse como quem afirma uma verdade que não precisava provar. Pedro entregou o produto cuidadosamente embalado. Foi um prazer atender a senhora. Isabel segurou a caixa com delicadeza. E o prazer foi ser atendida com respeito. A frase foi direcionada apenas a ele. E naquele instante, os sorrisos anteriores perderam completamente o sentido. A caixa do notebook já estava embalada quando Isabel permaneceu alguns segundos diante do balcão. O constrangimento ainda pairava no ar discreto, mas visível nos olhares que agora evitavam cruzar com o dela. Pedro organizava a nota fiscal com atenção. Os outros funcionários fingiam ajustar produtos nas prateleiras, como se nada tivesse acontecido minutos antes. Isabel abriu novamente a bolsa simples que carregava no braço. O gesto foi calmo, natural, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Retirou outro envelope mais espesso que o anterior. Pedro levantou os olhos curioso, mas respeitoso. Ela colocou o envelope sobre o balcão diante dele. Isso é para você. Ele hesitou por um instante. Não é necessário, senhora. Isabel manteve o olhar firme e tranquilo. É necessário para mim. Pedro segurou o envelope com cuidado, sem abrir de imediato. Eu apenas fiz meu trabalho. Ela inclinou levemente a cabeça. Não, você escolheu me tratar como pessoa. O silêncio dentro da loja parecia mais pesado do que qualquer palavra.
Pedro abriu o envelope com cuidado. As notas organizadas revelaram o valor significativo. Ele respirou fundo ao perceber a quantia. Senhor, isso é muito. 10 mil reais não compram caráter, mas reconhecem quando ele existe. A frase saiu serena, sem exibição, sem desafio. Os 2 funcionários que antes haviam sugerido a loja de usados observaram em absoluto silêncio. Isabel continuou. Nunca deixe que o ambiente mude quem você é. Pedro endireitou a postura. Eu não vou esquecer disso. Ela pegou a caixa do notebook com delicadeza. Minha filha faz 18 anos hoje. Ela merece o melhor. Um dos funcionários, ainda visivelmente desconcertado, arriscou perguntar. A senhora trabalha com o quê? Isabel respondeu com simplicidade. Produzo açúcar. O tom não indicava a dimensão real de sua empresa. Mas naquele instante, um dos gestores que acompanhava a movimentação reconheceu o sobrenome na nota fiscal. O olhar dele mudou completamente. Isabel já caminhava em direção à saída quando completou sem elevar a voz. A aparência nunca contou minha história. As portas automáticas se abriram. Do lado de fora, a caminhonete antiga aguardava como sempre aguardou, sem luxo, sem brilho. Mas agora, dentro da loja, algo havia sido transformado. Não pelo dinheiro, mas pela postura. Assim que Isabel atravessou as portas automáticas da loja, o silêncio permaneceu por alguns segundos. O gerente que acompanhava a movimentação ainda segurava a segunda via da nota fiscal. Seus olhos fixaram-se no nome impresso. Ele franziu a testa levemente, como quem reconhece algo que já viu antes. Duarte Açúcar e Exportação. A voz saiu mais baixa do que o normal. Um dos funcionários aproximou-se. Algum problema? O gerente levantou o olhar lentamente. Vocês sabem quem acabou de sair daqui. Os 2 balançaram a cabeça negativamente. Ele respirou fundo antes de responder. Isabel Duarte é dona de uma das maiores produtoras de açúcar do estado de São Paulo. O silêncio que se instalou foi diferente do anterior. A empresa dela exporta para fora do país. O faturamento anual ultrapassa o que muitas redes daqui sequer imaginam. Os funcionários se entreolharam. Ela é uma das mulheres mais influentes do setor agrícola no estado. A informação caiu como um peso. O funcionário que havia sugerido a loja de usados engoliu em seco. Mas ela parecia tão simples. O gerente respondeu com firmeza contida. Por que ela escolhe ser? Pedro permanecia em silêncio, segurando o envelope ainda fechado em uma das mãos. O gerente continuou. A caminhonete antiga, que vocês viram lá fora, vale menos do que o que ela movimenta em um único contrato. A loja, que antes parecia confortável para julgamentos apressados, agora carregava um constrangimento profundo. Um dos funcionários murmurou, quase para si mesmo. Nós tratamos ela como se não pudesse pagar. Pedro finalmente falou. Ela nunca demonstrou precisar provar nada. O gerente olhou para ele. E você fez o que todos deveriam ter feito. Enquanto isso, do lado de fora, Isabel guardava a caixa no banco da caminhonete com cuidado. Ela não sabia exatamente o que estava sendo dito ali dentro, mas sabia que sua história não cabia em vitrines. O motor da caminhonete foi ligado novamente. Ela partiu da cidade com a mesma serenidade com que entrou. Dentro da loja, o aprendizado ainda ecoava. Não era sobre dinheiro, era sobre perceber que grandeza verdadeira quase nunca faz barulho. A estrada de volta parecia mais curta. A caminhonete antiga avançava pelo asfalto até que o concreto deu lugar novamente à terra batida. O cheiro de cana e solo úmido voltou a preencher o ar. Isabel dirigia em silêncio, a caixa do notebook cuidadosamente acomodada no banco ao lado. O sol começava a baixar, espalhando tons dourados sobre o canavial que ondulava com o vento. Ao longe, a casa simples surgia como sempre esteve, discreta, firme, acolhedora. Yara estava sentada na varanda com um caderno aberto no colo. Os cabelos cacheados longos caíam pelos ombros, enquanto ela fazia anotações concentradas. Ao ouvir o som conhecido do motor, levantou o rosto imediatamente. O sorriso veio antes mesmo de qualquer pergunta.
Isabel estacionou e desceu com calma, ainda vestindo as mesmas roupas simples, botas marcadas de poeira, camisa clara levemente amassada pelo dia. Ela segurava a caixa com cuidado. Yara percebeu. Mãe, não precisava. Isabel aproximou-se devagar. Eu sei exatamente o que eu precisava fazer. Sentaram-se juntas na varanda de madeira, o vento leve movimentando os cachos das duas. Isabel colocou a caixa nas mãos da filha. Yara segurou como se fosse algo frágil demais para tocar. É para você estudar, crescer e ir além do que eu alcancei. A voz saiu firme, mas carregada de emoção contida. Yara abriu a embalagem com cuidado. Os olhos brilharam ao ver o notebook prateado refletindo a luz do entardecer. É lindo. Isabel observava em silêncio, absorvendo cada expressão da filha. Ele não é só bonito. Ele é ferramenta. Yara passou a mão pela superfície lisa com delicadeza. A senhora sempre fez tanto por mim. E Isabel respirou fundo. Eu trabalho a terra todos os dias para que você possa escolher qualquer caminho. O canavial ao fundo parecia acompanhar aquele momento em silêncio. Não havia luxo espalhado pela casa. Não havia ostentação. Mas havia algo muito mais sólido. Respeito. Gratidão. Propósito. Yara abraçou a mãe com força, os cabelos cacheados misturando-se no gesto apertado. Isabel fechou os olhos por um instante. Toda a riqueza que possuía não se comparava àquele momento simples na varanda de madeira. E ali, sob o céu que começava a escurecer, ela sabia que o maior investimento nunca foi o açúcar. Foi a filha. A noite caiu devagar sobre a fazenda. A varanda simples ficou iluminada por uma lâmpada amarela que espalhava luz suave sobre a madeira antiga. O notebook já estava aberto sobre a mesa, refletindo o brilho curioso nos olhos de Yara. Isabel observava a filha explorar cada detalhe com atenção. O silêncio entre elas não era vazio, era confortável. Depois de alguns minutos, Yara fechou o computador com cuidado e voltou o olhar para a mãe. Mãe, hoje a senhora saiu daqui como sempre sai, mas voltou diferente. Isabel apoiou os braços sobre a mesa. Diferente como? Como se tivesse vivido algo que confirmou quem a senhora é. O vento leve movimentava os cachos escuros das duas. Isabel ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Hoje me lembraram que o mundo ainda mede pessoas pela roupa que vestem. Yara franziu levemente a testa. Julgaram a senhora. Isabel não demonstrou mágoa. Tentaram me diminuir antes mesmo de me conhecer. A filha segurou as mãos da mãe com firmeza. Isso não faz sentido. Faz para quem nunca aprendeu que valor não se veste. Yara respirou fundo. E o que a senhora fez? Isabel olhou para o canavial escuro ao fundo. Eu escolhi não reagir com orgulho. Escolhi mostrar com atitude. Yara pensou por alguns segundos. A senhora ficou chateada? Não. Eu fiquei consciente de que precisamos ser maiores do que o olhar dos outros. A luz amarela desenhava sombras suaves no rosto de Isabel, revelando a serenidade que sempre a acompanhou. Dinheiro nunca foi o que me fez forte. Foi o trabalho, foi a escolha de continuar simples, mesmo podendo ser diferente. Yara apoiou a cabeça no ombro da mãe. Eu quero ser como a senhora. Isabel acariciou os cabelos cacheados longos da filha. Seja melhor. Estude, cresça, conquiste. Mas nunca permita que alguém defina seu valor pelo que você veste. A noite ficou ainda mais silenciosa. O som distante da usina trabalhando lembrava que a fazenda seguia viva, produzindo, sustentando. Mas naquele momento, não era o açúcar que sustentava aquela casa. Era o ensinamento. E sob o céu estrelado, Yara entendeu que riqueza verdadeira não está no que se exibe. Está no que se constrói por dentro. Nem toda grandeza usa roupas caras. Nem toda força precisa ser anunciada. Isabel nunca precisou provar quem era. Ela sabia. Enquanto muitos medem valor pela aparência, pessoas verdadeiramente fortes constroem valor todos os dias em silêncio. Ela escolheu continuar simples, mesmo tendo poder para impressionar. Escolheu ensinar pelo exemplo, não pela exibição. Yara aprendeu que riqueza não está no que se mostra. Está no que se planta.
Planta-se respeito, planta-se dignidade, planta-se caráter. E o que se planta cedo ou tarde floresce. Pedro aprendeu que tratar alguém com humanidade nunca é perda. Mesmo quando ninguém está olhando, a escolha de respeitar constrói pontes invisíveis. O mundo pode tentar reduzir você ao que vê por fora. Pode tentar encaixar você em rótulos rápidos. Mas sua história não cabe na opinião apressada de ninguém. Quem conhece o próprio valor não precisa competir por reconhecimento. Não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa provar para quem não quer enxergar. A verdadeira superação não acontece quando alguém reconhece você. Acontece quando você decide não se diminuir para caber na expectativa dos outros. Talvez você já tenha sido julgado pela roupa que veste. Talvez já tenha sido subestimado pela forma como fala, pelo lugar de onde veio ou pela simplicidade que escolheu manter. Mas lembre-se de algo: a terra que parece comum pode produzir a maior colheita. A casa simples pode abrigar a maior força. E a pessoa que caminha em silêncio pode carregar a maior influência. Nunca permita que o olhar limitado de alguém defina seus passos. Continue construindo, continue estudando, continue trabalhando, continue sendo inteiro mesmo quando ninguém aplaude. Porque o caráter que você constrói em silêncio é a herança mais poderosa que você pode deixar. E quando o mundo finalmente perceber, você já estará muito além do que ele imaginava. Se essa história falou com você de alguma forma, não deixe essa mensagem parar aqui. Inscreva-se agora no canal e ative o sino para continuar recebendo histórias que despertam consciência, fortalecem o caráter e lembram que dignidade ainda importa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que aparência não define valor. E escreva nos comentários: aparência não define valor, para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Cada inscrição ajuda este canal a continuar trazendo histórias que inspiram, ensinam e transformam.